Algumas tarefas do cotidiano que muitas crianças podem considerar simples são verdadeiros obstáculos para as crianças autistas, pois elas podem fracionar as informações e apresentar maior esforço para realizar tarefas em função de implicações na coordenação motora. Podem adquirir, no seu processo de desenvolvimento, características mais dependentes que podem fazer com que eles fiquem esperando alguém que venha fazer por eles. Além disto, algumas crianças autistas têm necessidade de confirmação. Então, sempre que a mãe ou os professores dão algum comando, eles continuam perguntando: é assim mesmo? Está certo? Em ambiente educacional, para fazermos com que o senso de independência seja desenvolvido mais depressa, é preferível que as escolas tenham sinalizadores por todos os lugares. Vamos observar algumas adaptações e adequações dos banheiros referentes somente aos recursos visuais. Outras estruturações podem ser remanejadas, mas não serão abordadas neste vídeo. Nem todos os alunos autistas precisam dos recursos visuais, mas vamos nos preparar para os que precisam, isto é, inclusão. Deve-se acoplar os recursos visuais em ambientes onde são praticados os hábitos de higiene. Próximo à pia, deve ter um recurso visual que indique o passo a passo de lavar as mãos. Estes recursos visuais podem ser adequados conforme os interesses restritos e personagens preferidos do estudante. Devem ser ajustados conforme a estrutura real do ambiente. Sabemos que as escolas públicas enfrentam muitos desafios. Contudo, não adianta colocar um recurso visual que na ilustração a criança aperta a saboneteira e sai o sabonete, se não temos nem a saboneteira e tampouco o sabonete na escola. Precisamos, além dos recursos visuais, providenciarmos os recursos materiais. Desta maneira, os materiais devem ser adaptados conforme o ambiente ou o que seja possível realizar dentro deste ambiente. Próximo à pia, colocamos os recursos visuais que ensinam a criança a lavar as mãos. Quando a professora de apoio for levar a criança ao sanitário, ao observar que ela não consegue lavar as mãos sozinha, explicará: veja, estes desenhos que estão colados na parede nos ensinam como devemos lavar as mãos. Então, a professora mostra o primeiro quadrinho e fala: bem, pegue o sabonete. E depois dê o segundo comando sucessivamente, conforme o que está descrito nos recursos visuais. Nunca damos o segundo comando antes que a criança haja realizado o primeiro. Este procedimento também deve ser repetido para a aprendizagem do uso do vaso sanitário. Devemos colar um descritivo de como a criança deve dobrar o papel higiênico, bem como limpar-se após as necessidades. Aqui devemos lembrar também que cada escola adota um processo diferente do uso do papel higiênico. Algumas escolas entregam o papel higiênico já dobrado para a criança nas salas de aula. Em outras escolas, fica colocado em um suporte
onde a criança retira antecipadamente aquele papel antes de entrar no sanitário. Em outras situações, o papel higiênico fica ao lado do vaso sanitário, preso em um suporte. Cada ambiente educacional tem a liberdade de decidir como serão realizados estes procedimentos. Algumas instituições alegam que não deixam o papel higiênico no banheiro, pois as crianças jogam o papel dentro do vaso sanitário e podem entupir. Bem, neste caso, o sugerido é que primeiro os professores façam uma conscientização acerca dos comportamentos errados que não devem ser praticados nos banheiros, colando também recursos visuais correspondentes a estes comportamentos. Após realizado este processo de conscientização, é preferível que um funcionário da escola, ao menos no horário do recreio, permaneça no banheiro explicando para as crianças os devidos cuidados que devem ter neste ambiente. Outro fator a ser considerado é que os alunos precisam adquirir hábitos requintados de autocuidado e de higiene. É pouco provável que em algum shopping encontremos os papéis dobrados para que possamos usá-los. Embora alguns manejos possam evitar trabalhos em referência às crianças, também podem restringir o seu desenvolvimento. Pois, se as crianças não aprenderem a cuidar do banheiro da escola, conseguirão cuidar dos banheiros das instituições quando adultos, shoppings, cinemas, entre outras. Os recursos visuais são muito importantes, sobretudo para as crianças não verbais, pois elas não sabem expressar as dúvidas. Os autistas são pensadores visuais. Todas as vezes que colocarmos de maneira ilustrativa um comportamento a ser desenvolvido ou regras, as crianças autistas tendem a aprender muito depressa. Certa vez estava em uma escola e perguntei para a professora por qual motivo ela não colava os recursos visuais para que a criança lavasse as mãos sozinha. E ela disse: eu não preciso dos recursos visuais, porque eu vou falando para ele. Aí então eu perguntei: professora, mas todos os dias tendo que repetir os mesmos comandos, sendo que é só você colocar um papel aqui na parede? Os professores e pais devem evitar certos desgastes que não são necessários. Claro que no começo a professora vai sim verbalizar, mostrar para a criança e verbalizar, mas quando a criança está diante dos recursos visuais, ela consegue fazer sozinha. Após explicações e certo treinamento, ela consegue executar esta atividade sozinha. Temos que fazer o máximo para que a criança autista se torne independente. É importante lembrar também que os recursos visuais devem ser plastificados, pois as crianças podem molhá-los e estragá-los.